Eu tenho uma palavra de Deus para a tua vida hoje, e o nome dessa palavra é vida e nova vida. Amém? Porque eu creio, Deus tem para nós vida, mas tem para além da vida para nós. Deus tem para nós nova vida. Amém, meus irmãos? Diz assim a Sagrada Escritura, no capítulo 37 do profeta Ezequiel, versículo 1 em diante, diz assim: a mão do Senhor estava sobre mim, e por seu espírito, ele me levou a um vale cheio de ossos. Ele me levou de um lado para o outro, e eu pude ver que era enorme. Diga no seu lugar, enorme. Diga alto, enorme. O número de ossos no vale, e que os ossos estavam muito secos. Diga de novo, muito secos. Versículo 3. Ele me perguntou: filho do homem, esses ossos poderão tornar a viver? E eu respondi: ó soberano Senhor, só tu o sabes. Vamos orar. Querido Deus, lida foi a Sagrada Escritura. Queridos irmãos, eis aqui diante da gente hoje um dos mais conhecidos textos do Velho Testamento. Quem nunca ouviu sobre o profeta maior, o profeta Ezequiel? E alguns se perguntam: pastor, por que maior? Por conta da quantidade de textos produzidos. Não é uma graduação por importância, porque tem alguns outros textos que alguns outros profetas escreveram textos em quantidades menores, mas que tiveram também grande importância e relevância. Mas esse é chamado, apelidado de profeta maior, porque escreveu uma larga quantidade de textos no Velho Testamento. E assim como Jeremias e Isaías, Ezequiel vai escrever muito, porque durante o período onde ele foi profeta, muitas coisas Deus falou ao seu coração. E ele foi contemporâneo do profeta Daniel. E ele foi contemporâneo do profeta Jeremias. E muitos foram esses momentos onde alguns desses profetas trabalharam juntos para o Senhor. O que me ensina de primeiro momento aqui, querido diácono Joelson, que mesmo com as nossas diferenças, Rafael, às vezes de idade, às vezes de temperamento, às vezes de estilo, às vezes de opinião sobre uma coisa ou outra coisa, sim, é possível conviver e trabalhar junto. Amém, meu irmão? Ezequiel era um profeta, mas nesse momento, quando ele nasce, gente, Jeremias já estava trabalhando como profeta, profetizando há 3 anos, quando Ezequiel nasceu. E o jovem Ezequiel vai crescendo, se torna um estudioso. Ele era um membro da família levítica, ele era um levita. Ele era um que era nascido naquela família, que era preparado ou para ser profeta, ou para ser sacerdote, ou para ser porteiro, ou para ser um músico. Ele cresce ouvindo falar sobre o grande profeta Jeremias. Ele vai aprendendo, e um sacerdote, Ezequiel foi preparado para ser sacerdote, o pai dele era sacerdote. E os sacerdotes, gente, eles tinham um nível de estudo gigantesco. Eles eram geralmente apresentados aos 25 anos de idade. Eram levantados como sacerdotes aos 25 anos de idade, mas eles só podiam
assumir o cargo de sacerdote aos 30, porque durante os primeiros 5 anos do sacerdócio deles, eles precisavam aprender sobre dezenas de ensinos da época. Um sacerdote, ele precisava analisar os animais que eram sacrificados. Então ele precisava entender de medicina animal. Ele precisava analisar se um animal que ia ser oferecido não estava doente, ferido, maltratado, machucado, e ele precisava conhecer daquelas fisiologias. Então ele estudava muito. Um sacerdote, ele julgava causas, então ele precisava conhecer de leis. Um sacerdote, ele respondia sobre pendengas entre lutas de uma família com outra família. Então ele precisava conhecer sobre os costumes daquela época, ali naquela região onde ele era sacerdote. Então, ele dos 25 aos 30 anos de idade, ele estudava antes de ser levantado como um sacerdote. E Ezequiel é levantado. E muitas foram as vezes que Deus revela para esse homem uma revelação peculiar, uma revelação única, uma revelação que você não vai ver nenhum outro paralelo nos outros livros bíblicos. E assim ficou marcado o trabalho do profeta e os escritos do profeta Ezequiel. Chegamos então aqui a este capítulo único, como eu disse, o mais famoso, um dos mais famosos textos do Velho Testamento e o mais famoso texto de todo o livro de Ezequiel, onde Deus o toma, o traslada, o tira de um lugar e leva em espírito para um outro lugar. Diz o texto que ele é levado até um lugar, um vale, um buraco, um cânion. E dentro daquele buraco, dentro daquele vale, dentro aquele declive geológico, ele olha e vê muitos ossos de muitas pessoas. Ele vai chamar de um exército de ossos. E esses ossos tinham uma outra característica, queridos amigos. Eram ossos muito secos. Esses ossos secos, na revelação que Deus traz para Ezequiel, tem um símbolo. Todas as correntes e as escolas teológicas vão afirmar a mesma coisa. Esses ossos secos, eles vão simbolizar o povo de Israel que estava triste e desanimado. Triste e desanimado, exatamente como o povo brasileiro de um tempo para cá. Arrisco dizer exatamente como muita gente no planeta de um tempo para cá. A gente de um tempo para cá já está desaprendendo a conviver, a conversar e a abraçar. Alguns profissionais de educação, que eu tenho convivido com muitos no último ano especialmente, têm me dito que é muito comum hoje um jovem, quando ele vai precisar entregar um trabalho lá na frente, na escola, ou vai fazer um discurso, ou então quando ele vai precisar no trabalho apresentar alguma coisa, né? A gente tem alguns irmãos aqui que trabalham com isso, e muitos funcionários, na hora de apresentar, eles travam, não conseguem se comunicar direito. E os profissionais da aprendizagem e da educação vão dizer que muito provavelmente isso já é uma consequência das redes sociais e das tecnologias. Porque antigamente, pelo menos um dia desse, né? Há uns meses atrás, quando eu tinha uns 20 anos, quando a gente precisava conversar com um amigo, desenrolar com um professor, ou então conhecer uma menina, bater um papo com uma menina, a gente
se era forçado a falar, a comunicar. Mas hoje não. Hoje é só pegar o celular e mandar um zap. Aí, Daniel, o garoto manda um zap, aí a menina manda um coraçãozinho. Aí ele devolve uma carinha feliz. Aí ela devolve uma carinha triste. Aí ele devolve um monte de chorinho. Perdeu o namoro. É a conversa hoje, Washington. Ninguém conversa. A gente tem dificuldade. Aí o que aconteceu há 3 anos, gente? Essa derrota na nossa sociedade. Essa pandemia. A gente não podia fazer nada. A gente não podia ir, a gente não podia vir. A gente tinha medo de conversar com as pessoas. Você estava numa fila de ônibus ou na estação de trem, alguém dava um espirro, meu Deus do céu! Espirro ou tosse, que sempre foi algo tão comum, virou símbolo de desespero. E abraçar. Quando a gente falou pela primeira vez, 2 anos depois, que na igreja, os irmãos estão liberados para abraçar. O pessoal não sabia nem por onde começava. Dizia assim. Não sabia mais abraçar. Nossa sociedade entende o que é tristeza, o que é estar triste, o que é estar com dificuldade de conviver. Mas esse ano nós estamos profetizando, e essa é a inspiração para mim, essa minha palavra nessa noite. Ano de 2023 é ano de voltar a sorrir, é ano de voltar a abraçar, é ano de voltar a conviver, é ano de voltar a comer churrasco, hein, Guilherme? Olha ali, ganhou um kit churrasco ontem. Quero ver se ele vai chamar a gente, hein, Jefferson? Queridos irmãos, é ano para voltar a comer aquele, quem gosta, depois que eu falar, dá um glória a Deus aí, a voltar a comer aquele broinho, aquela broinha de milho, bem quentinha, saindo fumaça, com um cafezinho bem pretinho, ou sem açúcar, ou com pouco açúcar. Dá uma glória a Deus aí. Eita, Jeová, é ano de voltar a conviver, a ter comunhão, a chamar os amigos. Gente, antes da pandemia, quando um filme, um blockbuster, um filme importante, um filme famoso, saía em cartaz, você só conseguia comprar ingresso com facilidade na 2ª ou na 3ª semana. Nesse pós-pandemia agora, não teve um filme que eu tentei ver com a minha esposa que a gente não conseguiu com muita facilidade comprar o ingresso na 1ª semana. As salas de cinema vazias. Vazias. As redes de streaming explodiram. Antes a gente só tinha Netflix. Agora a gente tem Netflix, Prime, Amazon, a da Apple TV, Sony TV, Paramount TV, Warner TV. Tem mais de 15 redes de streaming onde você consegue ver filmes em HD de alta qualidade dentro de casa. E as pessoas estão cada vez mais se tornando um exército de ossos secos, sem vida, desanimados, destreinados em lidar com o outro, em entender o que o outro significa, em entender que o direito do outro e o seu direito são importantes, e que o seu direito começa quando termina o do teu colega. Respeitar o amigo, o vizinho. Que neste ano, eu e você, venhamos voltar a nos apaixonarmos pela ideia de estarmos em comunhão.
Quantos topam nesse ano de 2023 fazer uma família nova de amigos para a sua rede de amigos? Amém? Quantos topam em ganhar uma família nova de amigos? Quantos acham que isso é uma ideia boa? Pastor, mas eu não tenho tempo. Ah, meu irmão, se eu te perguntar quantas séries você maratonou já nesses 6 meses, 2023, você vai me dizer se tem ou se não tem tempo. Sabe quantas horas por dia, em média, o brasileiro fica na internet? Na internet, redes sociais, trabalho e tudo. A média do brasileiro? 8 horas por dia, o brasileiro. Ah, pastor, mas eu não sou um brasileiro da média, não. Eu sei, você deve ser um brasileiro acima da média. Deve ficar uns 10 ou às 15 horas na rede social. A pior desculpa que um ser humano pode dar quando alguém diz para a gente fazer alguma coisa é dizer: eu não tenho tempo. Essa é a pior das desculpas, porque todos nós temos sempre tempo para o que a gente quer, porque quando a gente quer, a gente resolve. A única realmente coisa que eu respeito sobre essa coisa de tempo é quando alguém tem uma escala de trabalho que o limita. Realmente algumas escalas de trabalho impedem, né? Por exemplo, meu sogro adoraria estar aqui hoje, né? Mas a escala dele, trabalha noite sim, noite não. Meu amigo também ali, né? Noite sim, noite não. Então, às vezes dá para vir, às vezes não dá para vir, trabalho. Aí não é uma questão de que quis ou não quis, mas geralmente é a gente que gerencia mal o nosso tempo. E a gerência do nosso tempo tem uma relação muito fina, irmãos, com o que a gente ama, com o que a gente tem prazer. Ezequiel, aqui no início desse texto, ele vai apontar para a gente 2 coisas. Eu vou desdobrar rapidamente aqui com você. 2 coisas. Uma em segundo lugar e a outra em primeiro. Mas eu vou dar uma invertida no negócio. Primeiro eu vou falar o segundo, depois eu vou falar o primeiro. Em segundo lugar, ele disse, ele perguntou, Deus perguntou para Ezequiel: os ossos secos, eles poderão viver? Eles poderão voltar à vida? Deus pergunta para Ezequiel. E esse texto, então, ele está falando de esperança. O povo de Israel, como eu disse no início, esse osso seco, esse vale de ossos secos, ele é um símbolo para o povo de Israel que estava sem esperança. Então, quando Deus pergunta assim: ei, Ezequiel, será que eles podem voltar a viver? Em primeiro lugar, gente, eu acho maravilhoso o fato de Deus perguntar para Ezequiel. Porque geralmente, Washington, a gente pergunta, Joel, a gente pergunta porque a gente não sabe, né? Será que Deus não sabe alguma coisa? Então por que Deus pergunta para Ezequiel, gente? Se Deus já sabe a resposta para qualquer pergunta. Porque Deus quer se relacionar comigo e contigo. Deus só perguntou porque Ele queria ouvir a voz de Ezequiel. Ei, meu irmão, não para de orar, não para de adorar, não para de servir a Deus, não para de vir nesse lugar. Por quê? Porque Deus quer você servindo Ele na presença dEle. Deus só conversou com Ezequiel porque queria falar com ele. Jesus, inclusive, no Novo Testamento, vai usar desse expediente dezenas de vezes. Ele vai chegar para o cego, olha só, gente, e pergunta para o cego: você quer enxergar? Olha só, gente, o que Jesus está perguntando, gente? O cego, você quer enxergar? Ele chega para o aleijado, o pastor pregou aqui há 1 mês, pastor Álvaro. Chega para o homem que estava aleijado há 38 anos, no tanque de Siloé, e pergunta: o que você quer, meu filho? Por que Jesus pergunta essas coisas? Porque Ele quer conversar, Ele quer chegar perto da gente, Ele quer ouvir a nossa voz.
Ele quer ouvir as frequências das batidas do nosso coração. Ele quer saber o que dá taquicardia na gente, o que sobe a nossa pressão. Ele quer conhecer e ouvir e conviver com a gente. E ele chega para Ezequiel e fala: ei, Ezequiel, me dá a sua opinião. Você acha que esses ossos aí podem voltar à vida? O autor da vida perguntando se eles podiam voltar à vida. Meu irmão, o que eu vejo aqui é um Deus preocupado com a humanidade de Ezequiel. Então, em segundo lugar, porque tem uma coisa mais importante que essa, mas essa também é importante. Então, em segundo lugar, eu quero dizer que Deus está interessado na nossa vida. Por isso o nome dessa palavra é vida e nova vida. Ele está interessado na nossa vida. Ele quer saber, sim, se você tem pressão alta ou não. Ele quer saber, sim, se você está se alimentando bem, se você está cuidando da saúde. Ele quer saber, sim, como é que está seu casamento. Ele quer saber, sim, como é que está a sua relação com os seus filhos. Ele quer saber, sim, se você está acordando feliz para ir trabalhar. Ele quer saber, sim, se você precisa de uma porta de emprego, se você precisa de uma promoção, se você tem um sonho na vida e quer galgar esses sonhos. Ele quer saber, sim, porque Ele está interessado na vida. Ele está interessado na sua vida, na nossa vida. Ele está interessado nas nossas particularidades. Ele está interessado na vida dessa igreja, na vida dessa comunidade, mas Ele também está interessado na tua vida, individualmente falando. Ele quer saber como Sadraque acorda, e quando na hora de dormir, como é que o servo do Senhor vai dormir. Ele quer saber como está o Nilson, como está o Léo. Amém, amigos? Ele quer saber da nossa vida. Ele se interessa, muitos, especialmente no Evangelho segundo João. O expediente de Cristo para entregar uma palavra, Ele podia entregar como os profetas do Velho Testamento, que dizia: eu sou o Senhor teu Deus que vos falo. Mas Jesus não entregava palavras assim, profecias assim. Sabe como é que Jesus entregava, Daniel, as profecias e as palavras? Ele conversava. Ele chegava com aquela mulher na beira do poço, e ele falava: ei, minha filha, tudo bem? Você pode me dar um copo d'água? Ele puxava assunto. Jesus está interessado na tua vida, nas tuas decisões. Ele quer te ajudar nas tuas escolhas. Sabe aquelas escolhas difíceis que você tem que fazer amanhã, segunda-feira? Então, quando você acordar amanhã, acorda com Deus, dobra o teu joelho, entrega na mão dele, que Ele quer participar da tua vida, do teu dia a dia, das questões do teu cotidiano. Ah, pastor, não é possível, Deus não está interessado se eu vou de sapato ou de tênis para o trabalho. Deus não está interessado se eu vou estar barbudo ou vou estar sem barba. Deus não está interessado se eu vou pentear o cabelo para um lado ou para o outro lado. Ele está, porque Ele está interessado em você. E se isso é importante para você, é importante para Ele. Isso em segundo lugar, Ele está preocupado com a vida. Mas tem algo que está ainda na frente disso. Em primeiro lugar, diga comigo, em primeiro lugar. Sabe o que está em primeiro lugar? Nova vida. Novidade de vida. É a vida para além da vida. É a vida que, quando cessar essa vida aqui, ela vai permanecer lá na eternidade. É a vida que comunica com a vida daqui. É a vida que, se não existisse, como disseram alguns teóricos, alguns existencialistas, como Foucault, como Nietzsche, se fosse verdade que a eternidade não era algo verdadeiro, se a eternidade não existisse, se Deus não existisse, essa vida também perderia quase que todos os sentidos de existir. Mas deixa eu te anunciar nessa noite: o homem que vive apenas para esta vida é chamado por Paulo
como talvez o mais miserável de todos os homens, porque nós vivemos para essa vida, sim. Queremos comer uma comida bacana, sim. Botar uma roupa limpinha, sim. Botar um perfume maneirinho, sim. Ilustrar o sapatinho, sim. Queremos viver essa vida e com alegria, curtir os filhos, com saúde. Eu quero ter saúde, viver aí mais uns 40 anos, mas quando acabar essa vida, eu quero ter a esperança, meu irmão, minha irmã, de que haverá uma vida para além do dia que a gente partir, para além do dia que vão estar chorando sobre o nosso caixão. Alguém vai estar chorando, mas nós estaremos nos alegrando, porque estaremos chegando diante dos braços do nosso Pai, e isso é nova vida. Deus então tem para nós vida e tem para nós nova vida. Mas Deus também tem para nós obras para serem realizadas no meu e no teu coração, na minha e na tua família, na minha e na tua vida, que são completas. As obras de Deus são completas. Eu quero ler com vocês o restante do texto, que diz assim, versículo 4. Então ele me disse: profetiza a estes ossos e diga-lhes, ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o soberano, o Senhor, a esses ossos: farei um espírito entrar em vocês, e vocês terão vida. Diga glórias a Deus. Porei tendões em vocês, e farei aparecer carne sobre vocês, e os cobrirei com pele. Porei um espírito em vocês, e vocês terão vida. Ele repete que vai colocar um espírito, e repete que haverá vida. Deus é um Deus de vida. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. Quando é que saberão que Ele é o Senhor? Quando a vida explodir no meio de nós. Vida, meus irmãos, versículo 7. E eu profetizei conforme a ordem recebida. Sabe o que é um culto, gente? O culto é o lugar onde Deus fala contigo, onde Deus fala comigo, onde Deus coloca uma palavra no nosso coração e na nossa mente. Ele nos dá uma ordem, Ele nos dá um norte, Ele nos dá uma direção. Mas o que faremos com essa palavra é responsabilidade nossa. Deus explicou para Ezequiel, Deus disse para Ezequiel como era para fazer, mas quem tinha que fazer era Ezequiel. E o texto sagrado fala: profetizei, versículo 7, conforme a ordem recebida. Deus está colocando ordens aí no teu coração. Deus está colocando o seu coração em ordem nessa noite, mas é para cumprir o que Deus está falando ao teu coração. Enquanto profetizava, houve um barulho. Diga no seu lugar: um barulho. Meu Deus do céu, um som de chocalho. E os ossos se juntaram, osso com osso. Dá um glória a Deus aí. Aí eu lembro, sabe do quê? Ah, meu irmão, cadê os irmãos mais antigos aqui na igreja? Lília, Amanda, os meus irmãos que passaram a juventude comigo aqui, amigos. Ninil. Quando essa igreja ainda não existia, a gente estava lá na igrejinha velha. O bispo Rubem veio aqui, gente. Isso aqui era conhecido como o Pastão. Bispo Rubem parou o culto, cheio do Espírito Santo, colocou a mão no ouvido e falou assim: vocês estão escutando? E a gente,
esse velhinho está falando? Vocês estão escutando o barulho? E aí eu, interessado, sempre fui apaixonado por ele. Gente, o que esse homem está falando? Vocês estão escutando o barulho? Barulho do quê, bispo? Barulho das máquinas, dos caminhões, dos tratores. Vocês estão escutando? Porque esse é o som que vocês vão escutar em breve. Porque esse lugar que vocês chamam de pasto, em breve vai virar um bairro, vai ter rua. Gente, isso não era informação privilegiada, ele não tinha informação de nada, ele só era um profeta de Deus, um homem de fé, um velhinho semi-analfabeto, gente, que colocou a mão no ouvido e falou: não sei se vocês estão escutando, mas eu, pelos olhos da fé, isso mesmo, gente, olhos da fé, eu posso ouvir. E eu convido você nessa noite para ouvir também, ouvir com os olhos da fé. O barulho. Que barulho, pastor? Barulho de osso batendo em osso. Barulho do exército de Deus fazendo e sendo um milagre a partir da profecia de Deus sobre a nossa vida. Existe uma palavra sobre a nossa vida nesse ano de 2023, e a palavra é: nós vamos voltar a sorrir. Eu insisto, é uma palavra de Deus para a minha vida, para a tua vida. Nós vamos voltar a sorrir. E eu convido vocês nessa noite, escutem pela fé o barulho dos ossos batendo. E diz o texto que a carne começou a brotar nos ossos. Eu vou ler o texto. Meu Deus, cadê meu óculos? Versículo 9. Versículo 8, olhei e os ossos foram cobertos de tendões e de carne e depois de pele, mas não havia espírito neles. Olha para cá. Quantos acham que Deus faz coisas incompletas? Faz sentido Deus fazer uma coisa incompleta? Faria sentido Deus te dar talentos, dons, para você odiar a igreja? Ou viver longe da igreja? Ou não se comprometer com a igreja? Não faz sentido isso. O sentido que existe é Deus te dar dons e talentos, encher você do Espírito Santo, para que você sirva a Ele, ou aqui, ou em outro lugar, mas servir a Ele. Esse é o sentido do nascimento, do nascedouro de um exército. Alguns de nós deveríamos ser hoje, eu não sei direito você, eu sei sobre eu deveria ser um morto, gente, um defunto. Eu já dei esse testemunho aqui. Meu cunhado Beto está ali, sabe do que eu estou falando. Mais de 10 amigos nossos que conviveram com a nossa infância já estão mortos, morando no cemitério, assassinados, mortos porque viraram traficantes, ladrões, assassinos. E Deus preservou a nossa vida. Para que Ele fez isso? Para que Ele transformou esse que era um osso seco num crente? Para ficar sentado, fazendo nada? Não, meu irmão, Deus te deu dons e talentos para você usar, para você ser mais um nessas fileiras entre o exército do Senhor. A seguir ele me disse: profetize ao Espírito, profetize, filho do homem, diga-lhe, assim diz o soberano, o Senhor, venha desde os 4 ventos, ó Espírito, e sopre nesses mortos, para que eles vivam. Profetizei conforme a ordem recebida, e o Espírito entrou neles, e eles receberam vida, e se puseram de pé, e eram um exército enorme. Irmão, exatamente como em Gênesis, Deus não criou o boneco de barro para ser um boneco de barro. Ele criou o boneco de barro e soprou
Deus não faz obra incompleta. Deus não te transformou de monte de osso seco num exército, te colocou de pé para você só ser um figurante. Não, Deus sopra nessa noite sobre o teu coração, sobre a tua mente e te diz: meu filho, está na hora de se erguer e fazer a minha obra. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz ao teu coração, ao meu coração. Ei, meu filho, está na hora de levantar. Está na hora de se colocar em pé e receber o sopro do Espírito Santo, que nos direciona, que diz qual é a principal razão da nossa existência nessa vida, nessa igreja, nessa Queimados, lá na tua casa. Ah, meu Deus, meu Deus. Então ele me disse: filho do homem, esses ossos são toda a nação de Israel. Eles dizem: nossos ossos se secaram e a nossa esperança desvaneceu-se, fomos exterminados. Por isso profetize e diga-lhes: assim diz o soberano, o Senhor, o meu povo, vou abrir os seus... Receba essa palavra em nome de Jesus. Vou abrir os seus túmulos, vou fazê-los sair, trarei vocês de volta para a terra de Israel. Deus está abrindo covas hoje aqui nesse lugar, está abrindo sepulturas hoje aqui nesse lugar, e está dizendo: ei, morto, levanta hoje, porque eu tenho uma obra para você. Começa a marchar, começa a trabalhar, porque eu tenho uma obra com o teu coração, uma obra na tua família, que deve ser feita a partir de você, homem de Deus, você, mulher de Deus. Aleluia! E quando eu abrir os seus túmulos e os fizer sair, vocês, meu povo, saberão que eu sou o Senhor. Porei o meu espírito em vocês, e vocês viverão, e eu os estabelecerei, e em sua própria terra. Então vocês saberão que eu, o Senhor, falei e fiz. Esta é a palavra do Senhor. Escreveu Ezequiel. Então, na noite desse dia, às 19h34, eu digo para vocês: Deus vai soprar sobre a tua vida. Deus tem soprado sobre as nossas vidas. A pergunta é: para quê, pastor? Qual é o teu propósito específico comigo, com a minha família? E quando você descobrir isso, meu irmão, se junta com a gente, para a gente ganhar Queimados para Jesus. Feche seus olhos, curva a sua cabeça em nome de Jesus.